começando mais um Cast Transformar! Que delícia, né, amiga? Mais um episódio. E hoje nós temos uma conversa profunda. E posso dizer, gente, que essa conversa vai ser bem polêmica. Vai. Eu acredito até que talvez a gente consiga trazer de uma forma leve e acessível, talvez. Vamos tentar, Sim, né? Porque com realmente certeza. é polêmico. Gente, o episódio de hoje promete mexer com a sua fé, propósito e visão dos tempos que vivemos. O nosso convidado enfrentou desafio desde o nascimento, mas também viveu milagres que transformaram a sua jornada. Hoje, ele está à frente de um trabalho poderoso na igreja Cabana Church, servindo, ensinando e guiando pessoas no caminho da fé. Nós temos a honra de chamar Pastor Jefferson! O prazer é meu poder estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma alegria poder repartir a palavra de Deus com as pessoas e poder ensinar principalmente esse tipo de assunto que nós vamos falar aqui hoje. Verdade. Pois é. E aí o mistério do tema. Mistério, gente. O tema do episódio de hoje é escatologia. O que O que é isso, pastor? Conta pra gente. A escatologia, na verdade, é o estudo do fim, né? Então, é a área do qual, na teologia, é estudada as cartas sobre o final, as profecias, como será, como que a gente deve se portar, como que nós, como cristãos, devemos nos posicionar, a visão que nós temos que ter de presente como geopolítica, como a nossa fé, posicionamento e uma série de coisas, né? A gente vê catástrofes, enfim, muitas coisas acontecendo nos dias de hoje e a gente ouve e até fala muito, nossa, realmente o fim do mundo está chegando. Uhum. A gente pode enxergar o fim do mundo com essas catástrofes ou Sim. que é o fim do mundo? O fim do mundo, na verdade, diante da Bíblia, ela é o fim de uma era que nós vivemos para reiniciar um restart, vamos dizer assim, né? Para iniciar um novo período de um novo governo, aí, porém, sem dor, sem choro, sem lamento, viver realmente o projeto inicial de Deus, é o que Deus tinha para a sua humanidade, para os teus filhos. Ele não tinha projetado essa vida que nós vivemos hoje, né? E nós só vivemos as dores, seja uma enfermidade, a perca, a morte, por conta do pecado, né, que originou lá em Gênesis, né, no capítulo 3 e diante. Então, aí, mas Deus sempre tem um segundo plano. Aí o Senhor tinha o plano, nosso Senhor e Salvador, Redentor Jesus Cristo, né, que veio para nos salvar, nos remir, pagar um preço que só Ele poderia pagar, que é o preço de sangue, né? E aí tem o propósito final, que é viver com a sua igreja. Viver o seu reinado como igreja, como o projeto original desde o início. Em um local, um reinado milenar aqui na Terra mesmo, né? Uhum. E depois uma vida futura nas regiões celestiais de um tempo maravilhoso. Nossa, já assim, alugou um triplex, como falam os memes na minha cabeça só com essa fala. Porque assim, como a Daya mencionou, né? Inúmeros fatores naturais, fatos naturais, nos levam a falar que é o fim do mundo, porque a gente enxerga a natureza com poder também, né? Sim. Com relação a nós, tudo. Mas aí quando a gente traz, né, pro mundo cristão, para a religião e tudo, o que a Bíblia nos traz com relação a identificar, né? Eu, enquanto cristã, como eu posso saber que de fato estarei no fim da humanidade? Uhum. A Bíblia ela dá vários sinais, né? A questão da natureza, a palavra diz assim, que ela anseia pela manifestação do seu Criador. Então ela vai se manifestar. Então, como terremotos, tsunamis, o clima, o calor e etc., que todo mundo fala hoje, né, da questão do clima que está esquentando, que a humanidade não está cuidando, né? Mas isso já foi profetizado dentro da própria palavra. Então, isso é um ponto. Outros pontos, como doenças, enfermidades, epidemias, pandemias, como nós vivenciamos, né, recentemente, em 2020, 2022, doenças
mortais que estão acontecendo. A Bíblia vai falar sobre também a apostasia da fé. Então, muitas pessoas hoje não têm o desejo mais de buscar a Deus, e quando tem de uma forma machucada, tem de uma forma deturpada do que é fé. E aí tem falsos profetas, pessoas abusando e usando da fé como religião para sugar, né, poder tirar algo, levar vantagem sobre a boa fé das pessoas. Tudo isso está relatado dentro dos princípios do fim. Uma das coisas muito importantes, Jesus no Evangelho, ele disse assim, que no final dos tempos, no Evangelho de Lucas, ele diz assim, que no final dos tempos nós saberíamos por conta de pai matando filho, filho tendo ódio de pai, terremotos, né, a natureza, guerras, muitas guerras. E ele diz isso como o princípio das dores, como uma gestante. Ele usa de uma forma lúdica, né? Como se fosse uma gestante próximo do parto, né? Que as contrações vão acontecendo. Então, a gente está vendo algumas contrações, tanto na natureza, quanto no comportamento humano, quanto de tecnologia, que também está dentro de tudo isso também, que a gente vai vendo como um sinal do fim, e etc, etc. Meu Deus, eu tô assustada. Não é para assustar. É porque eu só queria uma data, e amanhã... Quando eu fiz essa pergunta, eu esperava uma data. Eu ia perguntar exatamente isso, se dá para esperar uma data? Não tem como prever, cravar. Não dá para cravar uma data precisa. Era o ano 2000, lembra? Já passamos 25 anos. Isso era Notre Dame, né? Notre Dame. Mas não tem como você cravar uma data. Até porque a palavra de Deus diz assim, que o dia e a hora do fim, só o Deus Pai sabe. Nem o Deus Filho, que é Jesus Cristo, sabe. Jesus Cristo só vai saber no momento em que o Pai fala assim, filho, é agora. Aí ele vai... Então ele não sabe, mas ele deixou algumas pistas para que a gente pudesse estar atento e se preservar desse momento. E então, até assim, eu acho que talvez quando a gente sabe a data do fim, a gente faz tanta coisa antes, né? Sabendo que já vai ser o fim. Então, na verdade é assim, se a gente soubesse o final, a data final, a gente fazia, conhecendo o ser humano, a gente ia fazer tudo que a nossa carne quer, tudo que eu desejo, né? Então, eu falo assim, exemplo, né? Uma coisa boba. Então eu vou estourar o meu cartão de crédito hoje, eu vou comprar porque amanhã vai acabar mesmo, eu não vou pagar, né? Então não vai precisar isso. Então, mas não é assim. Na verdade é o contrário. Ele nos dá sinal do fim para que nós, a palavra de Deus diz assim, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Por quê? Porque para uma pessoa que pensa que está de pé, para tropeçar, é muito fácil. Porque a nossa vida ela dá muitas voltas. Então, assim, todo mundo vai enfrentar um dia bom e um dia mau. Porque isso Deus, ele não faz acepção de pessoas. O dia bom vem para todos, vem para a pessoa justa e para o ímpio. O dia de dor, de alegria, vem para a pessoa justa e para o ímpio. A chuva vem para o ímpio e para o justo. A lavoura, a plantação vem para todo mundo. Então, ele não fez esse tipo de exceção. Então, a gente precisa o quê? Estar atento. O sinal que deixou, porque a palavra também diz assim, nos últimos dias, eu buscarei os verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Então, desde o início, quando Deus Pai, né, a Trindade criou a humanidade, ele criou a humanidade para um relacionamento profundo com ele. Então ele deixa alguns sinais para falar para a gente assim, eu quero me relacionar com você e ele está chegando perto do fim. E eu preciso que vocês entendam esse momento e se voltem para mim. Porque ele é amor, mas ele também é justiça. E aí, quem estiver na obediência e na graça e entender quem é Jesus, porque ele é o caminho, não são as nossas obras, não é a nossa bondade, porque de nós mesmos nós não temos nada para entregar, mas ele é o caminho. Então a palavra de Deus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida,
tem o seu nome escrito no livro da vida e da salvação. Então, quem vive isso já está um pezinho bem garantido. Só que eu costumo dizer, a caneta de vocês tem um pompom em cima, né? Sim. Não sei se vocês se lembram, aqueles lápis que é lápis e tem uma borrachinha na ponta de cima. Sim. Uhum. A A nossa cane- paga também, viu? Ah, é? Ó, eu costumo dizer que o livro de Deus não é escrito por caneta, é escrito por esse lápis. Que a mesma forma que eu ganho a salvação, com o meu comportamento e as minhas atitudes, eu também posso ter o meu nome apagado. Eu tenho uma dúvida gigantesca com relação Vamos a ver isso. se é a mesma. A salvação. Quando vem Jesus para derramar o sangue e salvar toda a humanidade, então isso não pode ser interpretado em que todos estão salvos. É a mesma coisa que a gente dizer assim, ó, o todo mundo muitas vezes é uma expressão, né? Ai, todo mundo está passando por dificuldade. Não, não é todo mundo. Uma grande parte ou uma boa parte, né? Então a gente tem que entender isso. No caso de Jesus, ele veio sim para salvar toda a humanidade. Toda a humanidade. Porém, tem alguns princípios, algumas regrinhas que vão fazer que você ganhe como se assim, como Jesus é a porta. E aí nós temos algumas chaves. Se você tiver essa chave, você vai entrar. Qual é essa chave? Primeiro, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Como o único Deus, único Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o primeiro grande ponto. Segundo ponto, ele diz assim, ó, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, ele vai ser batizado nas águas, simbolizando a morte desse mundo e nascer para uma nova vida. Mesmo numa vida biológica já avançada, vamos dizer assim. Então, você nasce de novo com um pensamento novo. Romanos 11 diz assim, ó, que nós só vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se tivermos a nossa mente renovada, transformada, ou seja, uma metanoia de pensamento. Então, o apóstolo Paulo também diz, só para vocês entenderem, é muito específico algumas coisas, o apóstolo Paulo diz assim, ó, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Essa frase Agora que sou homem, faço coisas de homem. Ou seja, quando eu tinha um tipo de pensamento, quando eu andava pelas coisas desse mundo, eu vivia como as coisas desse mundo. Mas agora eu tive um encontro. Eu tive um encontro com a maravilhosa luz de Cristo, eu tive um encontro com o Senhor Jesus. O próprio Paulo, que até então era Saulo, aquele homem que era perseguidor do Evangelho, que ele queria acabar com o Evangelho, ele teve um encontro. Então ele teve a sua vida transformada. Então, de perseguidor, agora ele passa a ser um proclamador do Evangelho. E é isso que nós precisamos viver, essa transformação. E essa transformação, durante muito tempo, a religião colocou como dogmas, usos, costumes, como cabelo, vestimenta, maquiagem, etc., etc., televisão. E não é nada disso. É a transformação que vem de dentro para fora, de um coração bom, de respeito. Porque o cristianismo traz algumas características que nos levam a viver coisas boas, né? Mas não é isso. Porque se fosse pela nossa bondade, então principalmente os espíritas seriam salvos. Mas não é por isso, não são pelas nossas obras. Foi pela obra dele, é a graça de Deus. Eu só preciso aceitar essa graça sobre a minha vida. Tá. Entendeu? Sim, mas aí me vem um questionamento também em relação assim. A gente está buscando, mas somos pecadores. Sim. E aí? Eu preciso ter uma vida sem pecados, por exemplo, para ser salva? Na verdade, assim, ó, ninguém vai conseguir viver uma vida sem pecados. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, ele derramou seu sangue pelo perdão do meu, do seu pecado, de ontem, de hoje e do futuro. Só que tem algumas coisas que são extremas. O pecado em si, pecado é pecado. Então não tem pecadinho nem pecadão. Ia perguntar. Não tem pecadinho e pecadão, mas tem Sim. algumas coisas que são abomináveis. Então, não tem como eu declarar que Jesus é o meu Senhor e eu presto culto a um outro Deus. É uma forma de perder a salvação. Não tem como eu reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, mas a minha conduta não confere como Ele deseja que eu viva. Uhum. Entendeu? Então,
a graça não me alcançou. Então, assim, tem coisas que a gente vai errar, porque é natural a gente errar. Eu costumo dizer, né, eu digo para os meus discípulos, para as pessoas que caminham comigo, assim, ó, muitas vezes a gente vai querendo fazer o bem, a gente vai fazer o mal. Não sei se vocês já tiveram a experiência de querer ajudar uma pessoa e a pessoa ainda ficou chateada com você, ficou magoada, né? Ou às vezes ela estava num processo que eu fui tentar... Eu fui interferir interferi. e atrapalhei. O próprio apóstolo Paulo, ele descreve isso biblicamente. Ele fala assim, ó, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. Mas o mal que eu não quero, muitas vezes eu já cometi. Sim. Então tem coisas que são abomináveis diante de Deus e tem coisas que são simples, que eu sei que eu errei e que eu preciso me limpar. Eu costumo dizer assim, ó, que a salvação é igual... São 3 coisas que a gente precisa para ser salvo, né? De uma forma lúdica. Todo dia nós precisamos comer e beber, sim ou não? Sim. Então todo dia eu preciso me alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele é comida e bebida para nós. Jesus é o pão da vida e ele é a água da vida. Quem come e bebe dele tem vida eterna. Então, se o nosso corpo mortal físico não comer, não tomar café, não almoçar, não jantar, lanchinho do meio-dia, lanchinho da tarde, lanchinho da noite, lanchinho da madrugada, né? A gente vai o quê? A gente vai se desidratando, a gente vai ficando... a gente vai ter problemas. Então, de saúde até falecer. Sim. Então, eu preciso comer todo dia, uma coisa. Segunda coisa, que todos nós precisamos, por incrível que pareça, principalmente no nosso país que é tropical, São José do Rio Preto, então, que é um sol quente para cada um, todo dia a gente precisa tomar banho. Você já passou perto de um morador de rua que já há tempos, e ele cheira bem ou ele cheira mal? Cheira mal. Muito mal. Você que está chegando perto dele, você sente, mas ele não sente. Não é assim? Geralmente Sim. a pessoa que está tão envolvida, ele não sente. O que isso significa? Que quando eu estou tão atrelado ao pecado, eu estou tão sujo do pecado que eu nem sinto mais o cheiro do pecado, o fedor do pecado. E aí, diz que todo dia a gente precisa tomar banho. Se cada um de nós não tomarmos banho, vai sair o odor, o mínimo possível que seja. O que isso significa? Todo dia eu preciso pedir perdão ao Senhor pelos pecados cometidos, pelos pecados que eu tenho consciência, pelos que eu não tenho consciência. Que às vezes eu machuquei alguém sem eu saber. Eu falei uma palavra e a pessoa interpretou de outra forma. É igual o WhatsApp, né? A gente manda uma mensagem pro WhatsApp, era uma coisa, a pessoa interpretou outra e dá aquele rolo doido. Sim. Né? Então, a gente tem que pedir perdão pelas coisas conscientes e inconscientes. E a terceira coisa para a gente ser salvo, então além de comer e beber, da palavra, tomar banho, que é se limpar, pedir perdão. E a terceira coisa que todos nós como seres humanos precisamos fazer, que todos nós fazemos, é dormir. Quando a gente dorme, nós não temos controle de nós mesmos. Você não sabe tempo, espaço, hora, você não sabe nada. Né? Ou seja, você realmente está confiando no Deus que te deu o dom da vida. Então, a terceira coisa é confiar plenamente no Senhor Jesus. Tanto é que tem um versículo bíblico que diz assim, que o Senhor abençoa os seus enquanto dorme. Nossa, que lindo. Quando nós estamos dormindo, Deus está trabalhando em nosso favor. Então, e quando eu estou dormindo, nessa hora, é a hora que eu sou 100% dependente de Deus e eu manifesto a minha fé inconscientemente em Deus, porque só Ele que pode me suprir. Então, é nesse sentido que eu quero dizer de que todos pecamos, mas se eu tenho consciência quem eu sou em Deus, eu vou pedir perdão ao Senhor todo dia. Então, todo dia eu vou tentar me limpar, até porque é a graça que me alcançou. E eu não posso manchar essa graça. Amém? Quero aproveitar para pedir uma pausa nesse momento, porque olha, talvez aí você está assistindo, estamos no comecinho e ele já falou um conteúdo muito importante. Esse conteúdo de 3 coisas é uma reflexão que pode mudar a sua vida. Então aproveite esse momento e encaminhe esse vídeo agora, para você não esquecer lá no final daquelas pessoas que você quer também ajudar a salvar.
quer também que ela tenha acesso, porque lá no final do vídeo talvez você vai esquecer. Mande agora, porque nesse minuto é uma informação muito valiosa. E alguém pode estar precisando dessa palavra, né? A gente não sabe quem, mas quem tocar aí no seu coração, aproveita aí e compartilha esse vídeo. E aí, a gente falando tanto da salvação e de Jesus, eu fico só imaginando que coisa mais maravilhosa, né? Já pensou, tá à frente? Como que é o estudo, né? Quem estuda escatologia, assim, como que vocês fazem? Qualquer um pode fazer? Como que funciona? Eu costumo dizer assim, ó. Eu já estudo há alguns anos, né? Bem, eu sou pastor desde 2009. Então já tenho alguns anos aí. Mas eu me converti em 95. Então, desde 95, quando eu ainda era adolescente, né, apesar de você achar que eu tenho uns 22 anos, eu sempre tive esse desejo de conhecer mais, né? E aí, nessa época de 95, então, principalmente em 99, como você falou dos anos 2000, né? Uhum. Foi uma febre, assim, que muito se falava do fim do mundo. Então, foi ali que eu tive essa paixão por querer aprender mais de Deus. Mas, o que eu aconselho você, não tente estudar sozinho. Não tente estudar sozinho. Porque você vai precisar de alguém, de um orientador. Eu costumo dizer que a escatologia é igual à matemática. Não adianta você estudar a teoria se você não souber aplicar as fórmulas. Não adianta você saber que o cateto da hipotenusa vezes xy ao quadrado. O que você falou? Eu não entendi nada. Uhum. Não é verdade? Você tem que ter um mentor, você tem que ter alguém ali para te introduzir, te direcionar da forma correta. Porque senão você vai pirar, pessoas vão ficar, de verdade, assim, vão ficar loucas, no sentido de que agora tudo é o diabo, ai meu Deus, o fim vai acabar. E a gente tem que entender, como eu falei, conhecer o fim não é para temer, mas é para saber que no fim, Jesus já venceu. Uhum. Porque Apocalipse é a revelação que o Senhor já venceu e Ele está com a sua igreja. Então a gente tem que entender assim, não tenha medo. Eu já li o final do livro de Apocalipse. Ele garante a nossa vitória. Ele garante a nossa vida. Então, quando não tenho conhecimento, eu vou só levar para o lado negativo das coisas. Então eu vou levar aqui, nossa, e agora? Meu Deus, o anticristo. Como que vai ser? Calma. Até porque, quando você estuda, você vai entender, pelo menos da forma que eu creio, porque há duas linhas teológicas, mas da forma que eu creio, que nós, como igreja, aquele que ama o Senhor, não vai passar pela tribulação. Tá? E aí, como que vai ser? Todo mundo fala que é água ou fogo. É isso? Na verdade, nem água e nem fogo. Ou com água ou com fogo, se é que eu posso te dizer. Ai, meu Deus do céu. Porque assim, a gente precisa entender, como eu te falei, só para vocês entenderem. Jesus disse dos princípios das dores, né? A igreja de Jesus Cristo, a igreja santa, que não são as quatro paredes, mas somos nós, pessoas que buscamos a Deus, que honramos a Deus, não como religião, mas porque eu não creio em Cristo como religião, eu creio em Cristo como Senhor Salvador, meu amigo, a pessoa com quem eu converso, com quem eu me relaciono. Ele vai nos fortalecer e vai nos dando graça diante das situações. Então, essa igreja não vai passar pela tribulação. Então, eu creio assim, que quem crê no Senhor Jesus e anda numa conduta que agrada a Ele, que vive como Ele, como eu já expliquei aqui, a gente vai ver o cenário se mobilizando, a gente vai ver algumas coisas sendo preparadas, mas a gente vai ver tribulações, porém a gente não vai viver a grande tribulação. Isso tem que ser muito claro. A Igreja Gloriosa de Jesus Cristo, ela não vai passar pela grande tribulação. Apocalipse 3, deixa eu até pegar uma colinha. Seria mais ou menos assim, se a gente estava entendendo que os sinais da natureza, Sim. da guerra, as pandemias estão acontecendo. Então, se você está numa conduta, né, o mínimo dos 3 passos,
tá tudo acontecendo. Assim, na minha casa, não chegou a guerra, a pandemia passou. Aí, então, seria mais ou menos isso? Mais uma ou menos- analogia? mais ou menos trazendo isso. assim, para a realidade mesmo. Sim. Então a gente está vendo o quê? Por exemplo, a gente está vendo guerra, né? Apesar que agora tem um cessar-fogo lá na Palestina e Israel. Israel sempre vai ser o centro das atenções porque tudo está voltado para Israel. Então os sinais vão estar voltados ali. Por isso que o mundo está voltado para Israel, né? E então assim, a gente precisa entender que nesse grande tempo, vou falar das preparações. Sim. Então, tudo está sendo preparado para um governo único. Por exemplo, até 2030, há um fórum 2030 econômico para que uma moeda única mundial, né? Não é o dólar, não é isso, vai ser uma moeda única, assim como o euro em alguns países é uma moeda única, né? Então, até 2030, uma moeda única digital, até porque 2025, esse ano, é o último, no Brasil, especificamente, é a última vez que o Banco Central vai emitir papel moeda. Então, até 2030, vai extinguir em todos os países no mundo papel moeda e tudo digital, de forma digital. Ou seja, vai ter um controle total sobre a humanidade. Então, a gente está vendo tecnologias como a robótica, como a inteligência artificial, que tudo isso parece loucura, mas quando você lembra eu costumo dizer que a arte imita a vida e a vida imita a arte, né? Sim. Então, quando a gente vai lá, por exemplo, num filme Exterminador do Futuro, acho que uma boa geração, né, assistiu. Eu digo assim, lá fala sobre a Skynet, que domina, né, a robótica, a inteligência artificial domina e governa sobre os humanos, né? Eu acredito que a inteligência artificial ela não vai ter uma autovida, isso não, a Bíblia não diz sobre isso, mas a inteligência artificial vai ser um grande instrumento nas mãos do anticristo. Então, tecnologia simples, como quem tem uma Alexa dentro de casa, não é para você ter medo, não é para você jogar a Alexa fora, não é nada disso. Mas eu quero dizer assim... Um monte de Alexa voando. Não vai fazer isso, gente. Tenha sabedoria. Mas, por exemplo, uma Alexa que você fala, ou uma casa super inteligente, automatizada, abre janela, liga o ar-condicionado. Então, isso que hoje é em benefício nosso, um dia vai se voltar contra nós. Porque hoje ainda não tem, mas daqui a um tempo, tudo vai ter uma câmera e um microfone na nossa casa de eletrodoméstico, eletrônico. Sim. Né? Então, nesse período, nós não vamos poder mais buscar a Deus. Vão ser estipuladas leis que não vão poder. Então, como que o governo vai ter acesso, ou esse governo mundial vai ter acesso? Através disso. Então, hoje a gente pensa assim, quero fazer uma viagem. Você entra no Instagram, só vai dar coisa de viagem. Quero fazer uma dieta. Você só pensou, parece, você falou, comentou. Você está entendendo como que funciona a inteligência artificial? Então, vai trabalhar dentro disso. Uma das coisas que é tão lindo de ver por um lado, mas é tão temeroso pelo outro, é a ciência na medicina com os nanorobôs. Por exemplo, hoje já existe uma tecnologia, né? Óbvio que ainda é muito cara, estão trabalhando em cima disso, uma tecnologia, um nanorobô, que é um microchip, que é um nanochip, é muito menor que um microchip, que é introduzido dentro do coração, né? E ali ele faz todo o controle cardíaco, pressão, colesterol, diabetes, tudo. Aquilo dali controla a sua vida. Então, a pessoa vai poder comer doce à vontade e esse vai trabalhar para expelir isso. Vai trabalhar para você não ter um colesterol. Vai trabalhar para você não ter uma pressão alta, pressão baixa, etc. Olha só. Já existem hoje, por exemplo, um nanorobô, e esse aí é o que mais me chama a atenção de todos nós que estudamos, que ele é colocado no cérebro, ele está sendo testado já com as pessoas de Parkinson e de Alzheimer. Então, esse nanorobô, ele grava todas as memórias do passado da pessoa. Então, essa pessoa tinha um Alzheimer, ela não vai mais perder. Por quê? Porque ela está com um microchip na cabeça. Ela tem um problema de Parkinson, esse microchip vai controlar todos os seus neurônios, né? A sua parte de nervos, né? E ele não vai ter mais o mal que ele sofre. É muito bom olhando esse lado, não é? A tecnologia não está vindo a favor? Sim. Mas, porém, hoje, eu pergunto para vocês, quem é o dono da internet hoje?
Musk. Ele é dono da Starlink, mas ele não é dono da internet. Da rede da internet, não. Então, não é o Google, não é a Apple, não é o Elon Musk, não é os chineses. Hoje ninguém é dono. Mas no dia em que o governo mundial toma conta, eles vão ser o dono da internet. Quem me diz que alguém não vai... Se eu tenho um chip no meu cérebro, que já eu não tenho mais controle de mim mesmo, quem vai me controlar? Sim. Sim. Quem vai tomar posição por mim? Você tá Exatamente. entendendo? Parece a humanidade querendo ser Deus, né? Porque se Deus tem o Total. controle, e se a gente confia de que Deus tem o propósito, Deus tem o nosso fim, às vezes o meu fim não vai ser junto com toda a Sim. humanidade, vai ser antes, vai ser a minha morte antes, tudo. Então o humano tá querendo controlar, né? O que O Deus humano tem. cada vez querendo pegar o controle de Deus e querendo brincar de Deus, né? E então, assim, por isso que eu falo, se você não tiver um tutor, uma pessoa para te ensinar junto a estudar, você vai... Porque você começa a ler essas Não, vai coisas, pirar, vai você catar Alex e pira, jogar na parede. vai ficar louco. E aí você vai, nossa, vai acabar, eu vou me entrar debaixo da mesa, entro em depressão e Sim. acabou, Você e não sabe pode. que você me abriu agora a mente, assim, porque eu faço neurociência e eu Certo. estava estudando justamente isso, esses chips, esses eletrodos, tal, que é colocado no cérebro. E é muito, assim, genial, porque eles estavam mostrando lá uma cirurgia ao vivo mesmo, e a pessoa parou com o tremor na hora, assim. Sim, E a pessoa acordada ainda. olha só. É. Aí, E eu não desculpa, tinha pensado, não tinha pensado por esse lado de que é verdade, as pessoas, eles vão ter total controle sobre a gente, assim. Total. Mais do que isso, uma coisa simples que já tá assim na nossa rotina. Uma vez na casa de uma amiga, a gente não conseguiu cozinhar porque o fogão dela já precisava de internet e tava um período sem internet. A gente não conseguiu Meu cozinhar. Deus. Porque já tem os fogões, geladeira, sim. pia, tudo que Tudo. precisa de internet. As casas automatizadas, elas estão todas interligadas ao wireless, não tem como. Geladeiras, assim, eu vejo o Leandro lá, a geladeira, ela já sabe o que você tá precisando, já automaticamente já faz o pedido. Já faz Gera o uma pedido. lista. Mas voltando Sim. do fogo ou água, Tá. acho que não sei se foi nesse momento que você ia buscar aí uma referência. Eu não ficou claro pra mim, assim, o que a gente pode esperar? Porque assim, o mundo não vai acabar de fogo e água, mas também vai acabar com alguma... Peraí, vou reformular, só para você entender. Tá, Ó. vamos lá. O mundo não vai acabar de fogo e água, mas ele vai... A humanidade em si, boa parte da humanidade vai ser dizimada por fogo e por água. Por qual motivo? Primeiro motivo que eu preciso falar para você é que o mundo não vai acabar. No sentido de que esse planeta Terra ele não vai explodir, vai acabar. Não. Não existe isso. Pelo contrário. Ao final, porque assim, ó, Jesus arrebata a sua igreja. Tá? Uhum. Apocalipse capítulo 4. Jesus arrebata a sua igreja. Começa, então, o governo do anticristo. Serão 3 anos e meio de paz, resolvendo os problemas. Todo mundo legal, economia legal, tudo voltando, tudo bacana. No 3º ano e meio, inaugura-se o 3º templo de Salomão em Jerusalém. Quando for inaugurar o 3º templo, aí o anticristo vai se revelar, porque os 3 primeiros anos ele é mentiroso, ele é enganador, ele vai se fazer de bom, ele vai fazer como, eu estou ajudando, eu estou trazendo tecnologia, eu estou trazendo cuidado, ele vai ser um diplomata, ele vai ser uma pessoa que vai colocar paz entre as nações, vai acabar a guerra, porque no dia do caos, em que as pessoas sumirem, que forem arrebatadas, tudo vai entrar no caos. As bolsas vão cair, a economia vai quebrar no mundo inteiro, as pessoas... Então vai ter que ter alguém para... Então a guerra entre judeus e palestinos vai parar, a fome na África vai parar, a economia que é superaquecida na China e nos Estados Unidos vai parar, tudo vai parar para tentar entender o que aconteceu, o povo sumiu, alguma coisa aconteceu. E aí vai se levantar uma pessoa super diplomata, que é o anticristo, se fazendo de bom, acalmando as pessoas, dando resoluções. E no 3º ano e meio, ele é onde Jerusalém, os judeus vão entender que Jesus realmente é o Yeshua,
o Messias, Uhum. porque ele vai querer se assentar nesse trono para governar o mundo. Então, nesse terceiro templo é onde vai ser estabelecido o trono do anticristo. E ali vai ser levantado guerras, vai ser levantado exércitos, e grande parte desse exército virá do povo mais radical do Islã, né? Vai ser um exército usado por ele, pelo anticristo. E eu não estou aqui falando mal de muçulmano, pelo amor de Deus. São primos e irmãos, né? Mas as fases mais radicais, assim como já existe o Estado Islâmico, né, entre outros, que assassinam e matam judeus, cristãos. É a revolta deles, eles querem acabar com os judeus, eles querem acabar com os cristãos. E é o que eles vão ser usados como uma grande arma, um grande exército. Aí nesse período vamos ter guerras com armas atômicas, por isso fogo, armas biológicas, armas de nêutrons, ou seja, onde não vai precisar destruir nada, o próprio nêutron vai acabar com tudo, vai paralisar tudo. Então, que é a guerra, a parte eletrônica vai parar, e etc, e etc. Então, a gente vai viver, como a gente vê naqueles filmes apocalípticos, realmente vai ser um estado horrível. E aí, pestes, doenças, enfermidades. E aí, por exemplo, uma bomba atinge, sei lá, um exemplo, né? Como aqui a usina aqui em Fronteira, por exemplo, né? A gente tem ali uma fronteira, vai gerar uma catástrofe, como ocorreu lá no ano passado, no Rio Grande do Sul, quando a barreira lá estourou por conta da chuva e tudo mais e inundou. Então eu digo assim, vai destruir fogo, vai destruir por água. E o fogo, até ia citar nos Estados Unidos, Los Angeles, eu acho, que Sim, teve esse na Califórnia, na né? Califórnia, esse período de muito fogo. Mas então, aí, quando a gente olha para essas catástrofes, a gente pode dizer então que já está acontecendo tudo. Por isso que eu disse que nós vamos ver princípios. Vocês são mães, né? Sim. Quando você ficou grávida, nos primeiros meses você não tinha contração. Mas depois ali do sexto mês em diante, quinto, sexto mês, começou a dar uma contraçãozinha, parava. Aí depois de um tempo, parava. Quando chegou no final, as contrações foram sendo maiores. O que a gente vê hoje, as contrações maiores. Sim. Né? Então, na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, tem é bem bacana isso, que tem um relógio do juízo final. É um relógio fictício, onde os astrólogos, astrônomos e teólogos fazem um cálculo basicamente com o que eles estão enxergando, assim como os astrônomos, que nada mais eram cientistas na época de Jesus, estudaram as estrelas que apontaram até Jesus em Belém, são esses cientistas que também estudam esse juízo final. Sim. E tem um relógio. E quando esse relógio chegar à meia-noite, é quando realmente acontece o arrebatamento da igreja. E hoje, esse relógio está em torno mais ou menos de 3 minutos da meia-noite. Mentira! Mas eles mexem a cada acontecimento, eles vão Todo ano, toda virada de ano eles mexem. Ele não tem um mecanismo com um relógio comum que vai andando, tic-tac, tic-tac. Mas a 3 minutos, se eu vejo ele hoje, eu não entendo que é 3 minutos daqui de 3 minutos. 3 minutos que não significam 3 anos, nem 3 minutos, entendi. ou 30 anos. Mas significa Tá que está muito próximo. Um percentual. É um percentual, né? Não é IBGE, né? Entendi. 5 pontos para cima, 5 pontos para baixo, né? Mas ele está muito próximo disso acontecer. Então, dentro disso, então, lá já é 23 horas e 57 minutos, isso mesmo. Meu Deus. Tá, mas aí... Mas, de qualquer forma, eu acho que na nossa geração a gente ainda não vai viver esse dia. Não sei. Exatamente. Não tem como. Eu não sei. A não ser que esse relógio acelerar. Porque muitas coisas aceleram, né? Ai, meu Deus. Vamos dizer assim, ó. Só para você entender a questão das contrações, tá? O mundo, desde quando ele foi criado, tem uma média mais ou menos de 6 mil anos atrás, tá? Uma média por tempo de história, não
Não pelo que o cientista diz de 2 bilhões de dados, Não é isso que eu quero entrar mérito, até porque eu não sou cientista nesse sentido. Mas, historicamente, a Bíblia nos revela mais ou menos 6.000 anos aproximadamente. Do início da criação até mais ou menos 1800, o mundo foi vivido de uma mesma forma. No sentido que não existia tecnologia, as pessoas moravam em casas simples, os carros eram simples, era animal, era uma carroça, o barco era um barco simples. De 1800 em diante começa a tecnologia a ser criada, né? A indústria começa a criar. Aí já nascem os primeiros navios, né, transatlânticos e etc. Como a gente vê aqueles navios antigos, lembra do Titanic? Então já temos navios mais. Aí vem a tecnologia da automotiva, que é a revolução industrial que a gente aprende na escola. Aí já vem as primeiras guerras. Então a gente vê como que as coisas acelerou. Então, assim, aí você pega de 1900 ao ano 2000. Quanta coisa mudou de 1900 em 100 anos e de 1900 a 2000. Aí vamos fazer uma reflexão bem simples. Do ano 2000 para 2025, que nós estamos aqui hoje. Você lembra como era a sua vida? Por exemplo, a gente não está tão acostumado hoje com o WhatsApp, com o celular. A gente não tinha isso no ano 2000. Não. A gente não conseguia ligar e fazer uma chamada de vídeo com uma pessoa do outro lado do mundo. Hoje isso é natural para a gente. Sim. Olha como as coisas mudaram. A ciência no ano 2000 e a ciência nesse ano, na medicina, na tecnologia. Então, por isso que eu falo para você que eu não sei, de verdade. Então, mas por outro lado, tem também algumas coisas que a gente não consegue explicar. Por exemplo, as pirâmides. Sim. Como foram construídas? Há quantos anos atrás? E tem coisas que a gente não consegue explicar ainda. Tem muitas coisas. Aí não era tecnológico, mas também era uma inteligência muito maior do que a de hoje. Tempo, né? Eu costumo dizer assim, aqui, uma tecnologia que fica para a gente raciocinar, né? Você falou das pirâmides, que é uma ciência realmente, porque as rochas têm as mesmas medidas, têm as mesmas dimensões, como que elas ficaram, né, tão bonitas, realmente assimétricas. E como colocaram... Mas aí eu pergunto para você, vamos para a Bíblia agora. Eu sei que o Egito está lá na Bíblia, tem todas as pirâmides, está ali na Bíblia também. Torre de Babel. Né? Hoje o Califa, que é o maior edifício do mundo, tem 824 metros, com toda a tecnologia, com guindastre, com uma série de coisas. Sim. Torre de Babel. Torre de Babel, ela tinha uma altura aproximadamente de 2.700 metros. Então. Sem guindastre, sem tecnologia, sem computador, e eles fizeram uma obra tão grandiosa. Sim. Então, assim, a questão de acontecer, a gente vai vendo pelos sinais, conforme eu te falei, dessas contrações. Então, assim, um estudo arqueológico. Até 1500, uma erupção vulcânica ela acontecia a cada 200 anos, 300, 200 anos. De 1500 para cá, ela passou a ser, assim, um período foi de 100 anos, depois passou para ser um período de 80, passou para um período de 70, 60, 50, 40, 30. Agora, todo ano tem uma erupção vulcânica. Todo ano tem um terremoto, as placas tectônicas estão se mexendo. Então, e aí eu volto naquele versículo que eu falei aqui no início. A natureza anseia pela manifestação da glória de Deus. Estão vendo? São esses sinais? Então a gente vê guerras. A gente fala hoje, a gente tem duas guerras mais faladas, que é a guerra da Palestina e Israel, e a da Rússia com a Ucrânia. Mas tem guerra o tempo todo na África. Tem guerra todo tempo em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tem guerra, porque a guerra de polícia e traficante é guerra. Sim. Não deixa de ser guerra. A guerra aqui na Venezuela, as pessoas tentando sobreviver na Venezuela. Então, assim,
quantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente volta a falar da iniquidade. Olha a maldade das pessoas hoje. As Nossa, pessoas estão muito egoístas hoje. demais. Hoje famílias estão sendo destruídas por conta de um egoísmo. As pessoas não se falam, falta de perdão, falta de temor a Deus. A minha dúvida, que está com relação a esse momento também, porque a gente escuta alguns comentários de que já estamos no fim dos tempos, né? Esse momento que estamos vivendo é o fim dos tempos. Se a gente começar a pensar nos sinais e a analogia com as contrações, daria até para a gente pensar, né? Que, por exemplo, nós não fomos salvos e nós estamos no... Ah, não quero pensar assim. Eu não quero pensar, mas assim, se a gente pensa... Ou tem alguma coisa que cai por terra essa teoria. Nós estamos vivendo, como eu te falei, quando você diz final dos tempos, assim, nós estamos no final dos tempos. Porque como também eu falei, a gente igual falou o relógio que tem lá. que o final do tempo não quer dizer que a Terra deixa de existir, ela continua existindo, quando existir na humanidade, e quem ficou vai ficar. Sim. É isso que eu preciso mostrar, que fique bem claro para vocês. Nós estamos vivendo a pré-tribulação. Mas como eu tenho certeza que é a pré e que já não passou o juízo, que eu fiquei... Porque a primeira coisa... Quero saber se eu ainda tenho chance, tô brincando. Não, sim. Meu Deus. A primeira coisa que a gente sabe que não é a grande tribulação, porque antes da grande tribulação vai ter 3 anos e meio de total paz no mundo. Então esse é um sinal que poderia derrubar essa teoria. Acabou. Então, assim, primeiro, assim, a primeira, na verdade, não é nem essa total paz. A primeira, hoje nós temos 6 bilhões de pessoas na face da Terra. 1/3 da face da Terra é cristão. Então, em torno de 2 bilhões. Desses 2 bilhões, vamos pôr que 50% foi arrebatado, 50% estavam com a vida mais ou menos. Tem isso também, né? Então, nada, 1 bilhão de pessoas vai sumir. Até agora eu não tive nenhuma notícia que 1 bilhão de pessoas sumiu no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante. Entendi. Mas quase aconteceu na pandemia. Não, sim, mas é diferente, né? Porque sim. foram mortes subsequentes. Então, dia 1 teve tantas mortes, dia 2 teve tantas. Esse ato vai acontecer em sinal de... dia. Em um dia não. Eu assisti um filme em segundos. Em menos de 1 segundo. A medida, ela vai ser mais rápida que a medida do piscar do olhar, né? Tá. Nós vamos... Ai, desculpa. Nós vamos ter essa consciência, a Bíblia fala? É tipo assim, não os arrebatados. Os que ficam vão sentir a falta de quem sumiu? Vai ter essa consciência ou vai ser... Como vai ser? Porque se a gente sabe hoje que nós temos 6, 7 bilhões de pessoas no mundo e do assim, nada sumiu 1/3... Então, aí então que vai é por isso que eu tô perguntando. Porque você não tem essa consciência. Ó, a palavra de Deus diz, uma das coisas também que a gente precisa entender, que no dia do arrebatamento, o Espírito Santo que hoje permeia a terra, certo? A terra não virou... ela é ruim, mas ela não virou um caos porque o Espírito Santo está na terra. Então, se tem alguém ainda lutando por uma vida, como que eu posso dizer, mais família, Deus, né? É porque o Espírito Santo ainda nos conduz. Se tem pessoas boas, pessoas fazendo bem, o Espírito Santo ainda está aqui. No mesmo instante em que as pessoas forem arrebatadas, o Espírito Santo também vai ser levado aos céus. E aí, o príncipe desse mundo, que é Satanás, vai dominar. Quem vai ter consciência? Pastores, bispos, pessoas que eram religiosas, que frequentavam a igreja, mas que por algum motivo de pecado, de luxúria, prostituição, adultério, sei lá, lascívia, sei lá, alguma coisa que eles praticaram e eles não foram, eles vão ter consciência que aconteceu. E eles ficaram. Aqueles que tiveram oportunidade de conhecer Jesus e não creram, talvez possam entender que sim. E uma parte que nunca viu falar de Deus não vai entender. Só que o diabo ele é sujo, ele é sorrateiro. Então hoje, como que o diabo trabalha na nossa mente? De forma... Ele vai trabalhando, por exemplo, na arte, na música, na ciência.
Então hoje, por exemplo, um filme, vou falar de um filme, eu gosto bastante de cinema, então por isso que eu uso muito a questão dos filmes, né? Mas hoje você pega um filme de herói, que é um filme de aventura, que é para família, né? Desde uma criança até um adulto. Pega um filme, por exemplo, dos Vingadores. Quando eles são atemporal, por exemplo. Sim. Né? Então, Vingadores Ultimato ou anterior, que é o Guerra Infinita, que o Thanos estrala os dedos, mata de cima uma população. Eles vão começar a pensar que alguma coisa aconteceu nesse sentido. Outros filmes que estão muito fortes agora, até viraram algumas religiões, pessoas acreditando em extraterrestre, alienígena. Uma nave veio e buscou todas essas pessoas. É uma teoria. A teoria do engole tudo, que como fosse um buraco negro que veio perto da Terra e sugou essas pessoas. Então, o diabo vai disseminar um monte de teorias para as pessoas. E aí o anticristo, como se fazendo de bom, ele fala, não, aconteceu algo. Ele vai falar uma teoria dessa e o povo vai, calma, a gente vai se resolver, a gente vai tentar procurar. Entendi. Né? Alguém da NASA vai falar alguma coisa, alguém vai buscar essas teorias para tentar acalmar o povo, no sentido que sumiu, mas quem vai ter consciência mesmo? Somente essas pessoas. Só que assim... Aí quer dizer que as pessoas que ficaram, elas não foram salvas. Isso já é o inferno? Não. Eu tô com uma dúvida aqui do inferno, eu anotei. Só para você ter uma noção. Talvez alguém ensinou para você que o inferno ainda não foi inaugurado. O inferno ainda não existe. E as pessoas que já morreram? Gente, não vai dar para falar tudo. Não. Como tá a sua agenda? Só para você responder. Mas as pessoas que morreram, as pessoas que viveram. Deus é atemporal. Deus é antes do fim. Deus é antes do começo. Então, só para você entender. Nós, seres humanos, vivemos num período temporal de calendário. Então, a gente está num calendário 2025, tal. Deus estava antes do princípio, do Gênesis, e Deus já está, depois do Apocalipse, ele já existe. Uhum. Então, quando uma pessoa morre, ela não fica descansando, como as pessoas pensam. O seu corpo aqui na Terra está deteriorando, tal, beleza. Quem é salvo? No mesmo instante que fechar o olho, ele já está no céu. Uhum. E quem morreu, nesse mesmo instante, já está no inferno. Sim. Aí você fala para mim, mas você falou que o inferno... Por quê? Porque as coisas de Deus no mundo espiritual são atemporais. Por que eu falo para você que o inferno não foi inaugurado? Porque então assim, só para resumir, e depois um dia a gente marca para falar bem... Após arrebatamento, 3 anos e meio de paz, mais 3 anos e meio de tribulação mesmo, a grande tribulação. No final de 3 anos e meio, Jesus e os anjos e a Igreja Santa Jesus virá, uma guerra chamada Armagedon, onde Satanás vai ser preso, os seus demônios serão presos, e aí sim ele vai ser jogado no lago de enxofre do inferno. E aí inaugura o inferno. Entendi. Nesse período. E aí o que acontece? Nesse período do fim aqui de Jesus, todas as pessoas que foram más, que morreram más, as pessoas da tribulação, que ficaram, que vai ter também a pessoa da tribulação, ter como ela se arrepender, ser salva, tá? E não entenderam e tiveram a marca da besta, que a gente nem falou aqui ainda sobre isso hoje. Essas pessoas vão inaugurar o inferno junto com Satanás num período de 1000 anos, aonde a Jerusalém celestial vai descer à terra e Jesus vai reinar na terra com os seus salvos durante 1000 anos. Depois desses 7. Esses 7 que vai acontecer, esses 1000. E depois desses 1000 anos, aí sim virá o grande dia do juízo, onde todos nos apresentaremos diante do trono branco de Deus. E aí o céu vai ser inaugurado.
Aí sim que vai morar no céu. Tá, mas enquanto isso, o que acontece Enquanto quando as isso- pessoas Quem morrem? tá no céu. Então, isso que eu falei. É atemporal. A pessoa morreu, ela já inaugurou. Porque Ah, entendi. nós estamos num tempo. Nós estamos num corpo, espaço, tempo preso. Sim. Essas pessoas estão no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é atemporal. Então, É diferente. se você morreu salvo, você vai estar vivendo já o dia do Armagedon e reinando o milênio com o Senhor. Entendi. Se você Mas morreu... lá já tá a contagem do 1000? Então, pra quem já morreu, não. A contagem do 1000 vai ser pra todo mundo junto. Vai ser para todo mundo junto, mas ao mesmo tempo já está acontecendo. Já tá O céu já está acontecendo. Nossa, que Tem, complexo. tem que estudar. Tem que estudar, não é, assim? É muito louco isso. Mas assim. então, aí aqui eu anotei, porque eu fiquei curiosa sobre a marca da besta. A marca da besta que fala, né? Sim. O que é isso? O que a Bíblia traz, Meu né? Deus. O que é isso? Como eu falei para vocês, após o arrebatamento, a Terra vai entrar em caos, vai entrar em colapso, e um governo mundial vai ser criado às pressas para trazer paz, tranquilidade para as pessoas. Então, assim, a economia vai quebrar, as coisas vão quebrar, as pessoas vão surtar e tal. Para poder ter acesso a comida, saúde, você precisa fazer um cadastro. E esse cadastro é o quê? Uma marca, que a gente não sabe se é um chip, se é uma marca mesmo, o que é. Mas o que é fato? Que será na mão direita e na testa. A gente acredita muito que seja um nanochip. Por quê? Até já tem, né, um nanochip aí com todos os documentos, sabendo de tudo das pessoas, tudo, né? E é interessante, né? Eu trabalhei numa empresa de tecnologia e de cartões de crédito, e tinha uma pessoa americana que ele tinha um nanochip na testa. E ele veio aqui em São José do Rio Preto, ele é dono de várias coisas, uma pessoa super rica, importante, e ele comprou alguns produtos agrícolas para sua fazenda, e ele falava para a pessoa, ó, ele ia pagar, ele não usava cartão de crédito nem o celular, ó, é só encostar aqui, e as pessoas não entendiam, era para pegar a maquininha do cartão e encostar Meu na testa Deus. dele, porque era ali que estava tudo dele estava ali naquele chip. Então e é interessante que esses chips, por exemplo, quando foram testados, eles só funcionam na mão direita e na testa. Se você coloca, sei lá, na mão esquerda, vamos supor que a pessoa teve a mão dessipada e ela só tem a mão esquerda, e ela quer colocar, ela não quer colocar na testa, ela quer colocar na mão esquerda, ela não vai conseguir, não funciona, o chip não dá certo. Então, por isso que a gente, quem vai estudando, vai entendendo que, opa, deve ser um nanochip como esse, que será a marca da besta, para você comer, para você ter acesso, moradia, você ter acesso a tudo. Por quê? Porque o governo quer ter seu acesso. O governo mundial. Hoje estão colocando os chips nos animaizinhos, né? Em tudo. Sim. Sim. Gente, que loucura isso, né? Se a gente para pra pensar que... Mas assim, como eu falei, você conhecer o fim não é para você temer, é para você se autoanalisar e saber que o fim o Senhor já garante, porque no final Satanás, seus demônios e aqueles que não creram vão passar aí o milênio e depois a eternidade no inferno, né? Então, assim, qual é a conclusão e a resolução que a gente precisa fazer, a análise que a gente precisa fazer? Eu preciso melhorar, eu preciso buscar Deus. Se você está assistindo aqui o podcast, acho que essa câmera, se Isso. você está assistindo esse podcast, está ouvindo, você achou interessante, faça uma análise da sua vida, como você tem vivido a sua vida, no sentido de amor a Deus, de amor à sua família, amor às pessoas. Como você tem tratado. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a ponte entre o homem e Deus. Não tem outro caminho. Não tem outro Deus minúsculo, de D minúsculo, não tem boas ações, não tem boas práticas. Ele pagou o preço perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito. Então, entregue a tua vida para Jesus. Aí onde você está, declare: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, para que você possa viver essa graça. Segunda análise, comece a cuidar bem, tratar bem as pessoas que estão ao teu redor. Cuide da sua família. Se você é marido, cuide muito bem da sua esposa, cuide bem dos teus filhos. Se você é esposa, seja a mulher sábia, edificadora da tua casa. Se você é filho, honre os teus pais, honre a tua família. Independente se você
não tem pai, não tem mãe, não tem marido, alguma coisa nesse sentido, ame as pessoas que estão ao seu redor. Porque nós honramos a Deus cuidando e valorizando as pessoas que estão ao nosso redor. Amém, meu Deus. Amém. Obrigada, Pastor Jefferson. Eu Foi que agradeço. muito legal essa conversa. Muito, muito, muito. Eu tenho muitas outras perguntas, com certeza a gente vai ter que marcar outro episódio. É que é um estudo muito... A gente precisava ter várias... criar uma série e a gente falar por etapas. Né? Hoje a gente fez bem um resumão mesmo. Sim. Mas a gente estudando por etapas, vocês vão ver que é gratificante, é legal, é bacana, mas não é para criar caos, tendo sabedoria, né? Porque senão a gente enlouquece. Para deixar uma dica aí para quem quer, por exemplo, começar a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, começa por onde? Estudar a Bíblia. Primeira coisa, eu não tenho contato nenhum com a Bíblia, eu quero aprender. Leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aprenda sobre a vida de Jesus. Começa por aqui, esses 4 evangelhos. Depois, já li os evangelhos. Começa lendo os livros históricos. Quais são os livros históricos? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, até chegar em Salmos. Porque Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares são livros poéticos. Aí você tem um pouquinho mais de conhecimento para você estudar. Você pode ler como edificação diária, mas não para estudar. E depois os livros dos reis, que são os livros históricos ali, você tem que ter alguém para direcionar, porque senão você vai se perder no meio do tempo, né? Entre profetas maiores e profetas menores, que não significa que um era mais honroso que o outro, é simplesmente porque o profeta maior é porque ele tem mais páginas no seu livro, e o profeta menor porque ele tem menos páginas no seu livro. Mas quem quer estudar, começa daí, depois estuda as cartas paulinas e deixa por último o Apocalipse, você não fica doido. Ou se você gosta muito, mas tenha um pastor, tenha um professor de escola bíblica, alguém que tenha um conhecimento teológico para te dar direção. Não vai em qualquer coisa do YouTube, da internet, tenha veracidade, né? Tem muita gente boa aí na internet. Eu indico o pastor Lamartine Pozella, que para mim é um cara fenomenal na questão de Apocalipse, né? Escatologia. Então, para você não se perder no meio do caminho. Pastor Rodrigo Silva, arqueólogo, também conhecedor muito grande da palavra. Então, esses dois, assim, é o que eu indico, né? Para você quiser acompanhar pela internet, alguma coisa nesse sentido. Mas, fora isso, tome muito cuidado para você não aprender muita heresia, porque hoje aí fora... costumo dizer que até papagaio fala, né? Então, cuidado com o que você ouve. Nem tudo é o que você pensa. Pra gente finalizar, e você também falar um pouquinho do seu trabalho na igreja, tá à frente do ministério, né? Sim. Do discipulado. Hoje eu e a minha esposa, a pastora Dani, nós auxiliamos lá no campus da Cabana Church. Nós cuidamos especificamente do discipulado, né? A gente discipula pessoas. O que é discipular pessoas? É tirar elas do meio da multidão e fazer ela uma cópia de Jesus, né? Então, como ter uma vida melhor, como se relacionar com Deus. Eu costumo dizer assim, eu não sei quanto que é o tempo, mas discipulado é como... Imagine que eu tivesse a oportunidade de dar um iPhone 16 Pro Max para vocês duas. Vocês saberiam usar todos os aplicativos do celular? Não. Quando a gente só vai na igreja, a gente é como um celular que não sabe usar tudo que ele tem para nós. E aí, quando você vai num dia de culto, você recarrega a bateria, porque um celular sem bateria ele não funciona. Então, no dia que você vai no culto, você está aumentando a tua fé, está aumentando a tua coragem, o teu ânimo, a tua disposição. E o discipulado é onde você aprende a usar todos os aplicativos que Deus já colocou dentro de nós, né? Para que a gente possa viver de uma forma feliz. Como que eu me torno uma pessoa vitoriosa? Como eu me torno uma pessoa de bom ânimo? Como que eu torno uma pessoa sábia? Como eu consigo ter paz no dia da dor? Como eu consigo vencer alguns obstáculos na minha vida? Vem pelo discipulado que você vai aprender. Vai aprender. Ai, que legal. Que legal. Tá lindo. E eu já tô na estrada, viu? A princípio estamos lá. Muito em breve. Acho que já pode até falar aqui, né? A partir aí do mês de abril, eu e a pastora Dani, nós estamos indo para
Cabana Church em Votuporanga, começando um trabalho lá. Nossa, Então, se parabéns. você é de Votuporanga, está convidado para estar com a gente lá. Vai ser um tempo maravilhoso e edificar a igreja ali naquela cidade, naquela região, levando o evangelho que traz refúgio, cuidado, amor. Ai, É que isso. lindo. Mas podemos contar com vocês ainda no Claro, discipulado. com certeza. Pastora Obrigada. Dani, inclusive, um beijo que participou beijo, aqui participou, sim. conosco no Tá final. precisando voltar também, porque ficou muita coisa para falar. A gente falou sobre É propósito verdade. de vida, é assunto assim que não acaba mais. Mas um beijo, pastora, muito, muito, muito obrigada pelo carinho. Pastor, obrigada. Seja bem-vindo outras vezes. A gente precisa falar mais sobre esse assunto, Sim. né? Porque tem muito conteúdo ainda. É esclarecedor, né? E eu acho que a gente conseguiu, sim, trazer um pouco mais clareza, né? Com relação principalmente a tudo que tem na internet, a tudo que é boato, a tudo que se acredita ou não acredita, ou para quem pegou, né? A Bíblia para fazer a leitura sozinho. Sim. Sim. É bem esclarecedor. Por mais que a gente, né, conseguiu aí num pouquinho tempo abordar alguns assuntos que fomos lembrando, mesmo assim é válido, é muito conteúdo. Sim. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado por esse tempo. Fala suas redes sociais, quem quiser te acompanhar, enfim, a gente não Legal. falou ainda. Te procurar para deixar dúvidas. Bacana. Quem quiser me procurar, estou no Instagram como jefferson.jesus7, né? Jefferson com F só. É só no Instagram mesmo que eu tenho a rede social. E aí você pode me chamar lá, quiser algum conteúdo, tirar algumas dúvidas, aconselhamento, uma oração. Ai, tá que bom? legal. Ou Obrigada. é só ir até o Campus Cabana, nos dias de culto. Nós estamos lá para servir, para atender e para abençoar a vida de vocês. E olha Amém. o nome, hein, gente, que abençoado. Jefferson Jesus. E é meu sobrenome mesmo, viu? Olha Então, só. Muitas pessoas falam, você colocou Jesus porque você é de Jesus. Não, é porque meu pai é Jesus. A pastora Dani falou pra gente no dia, né? Muito lindo. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Obrigada por estar aqui conosco em mais um conteúdo. Lembrem de encaminhar esse vídeo para que ele chegue realmente a muito, muito, muito mais pessoas, porque é um conteúdo de utilidade pública. Com certeza, super interessante, Sim. polêmico, mas é importante a gente buscar informação, né? Para não falar o que não sabe. Exatamente. Obrigada. Obrigada, até o próximo episódio.